Agora sim, vamos acompanhar a transmissão do terceiro evento do ciclo de debates Educomunicação, Democracia e Eleições. O tema desta vez é Educomunicação, Mobilização Social e Ativismo pela Democracia. Vamos então aos debates. Debates. Olá, boa noite a todos vocês que nos acompanham nessa terceira transmissão do ciclo de debates Educomunicação, Democracia e Eleições. Eu sou Sueli Costa e estarei com vocês ao longo deste encontro junto aos nossos convidados. Essa iniciativa, que envolve este ciclo de debates e também o ciclo formativo Educomunicação em Tempos de Eleições, ela faz parte de uma iniciativa em conjunto com o Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal. Conta também com a parceria da Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD, e com o apoio da Associação Brasileira dos Profissionais de Educomunicação e também do Educom Alto Tietê. A correalização dessa iniciativa é do Núcleo Regional da ABP Educom no Vale do Paraíba. Nós, além dessas lives que estamos realizando, também estamos promovendo um ciclo formativo com professores em rede nacional, que também nos acompanham como parte do nosso curso. As nossas saudações aos cursistas desse ciclo formativo que estão aqui conosco e também aos demais telespectadores que estão em sintonia com o nosso debate. Nós estamos ao vivo para todo o país pela TV Justiça e também pelos canais do YouTube do STF e da ABP Educom. Contamos ainda com a transmissão simultânea na língua brasileira de sinais, em Libras, e também, para você que nos assiste, em audiodescrição. Basta apertar a tecla SAP. Nesta noite, abordaremos o tema Educomunicação, Mobilização Social e Ativismo pela Democracia. Receberemos os coordenadores de 3 iniciativas que vêm promover importantes ações que visam o combate à desinformação. Estarão conosco ao longo desta noite Gabriela Guerreiro, do STF, Edgar Rebouças, da RNCD, e Andréia Trigueiro, do Educom PH. Eles coordenam projetos comprometidos com o combate à desinformação e, sobretudo, ao fortalecimento da democracia. Após a exposição dos nossos convidados, nós lembramos também que vocês podem nos enviar perguntas que serão enviadas a eles logo após os nossos debates. Os comentários podem ser encaminhados por um formulário online que vocês percebem que vocês veem aqui no nosso vídeo. Vamos dar início aos nossos debates. Quem abre a nossa conversa é a jornalista Gabriela Guerreiro. Ela é doutoranda em Poder e Processos Comunicacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília. Ela é integrante do Comitê Gestor do Programa de Combate à Desinformação, do STF, além de coordenadora de imprensa do Supremo Tribunal Federal. Gabriela, seja bem-vinda aos nossos debates. A palavra é com você. Boa noite, professora Sueli. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo pela TV Justiça ou pelo YouTube. Também boa noite, professor Edgar Rebouças, professor Andréia Trigueiro, que vão estar conosco nesse debate. E em nome do Supremo Tribunal Federal, eu agradeço o convite. É uma honra poder estar aqui hoje representando o tribunal para falar desse tema tão importante que é o combate à desinformação. Eu vou centrar a minha fala hoje no Programa de Combate à Desinformação, que foi criado pelo Supremo no ano passado, em agosto de 2021, com o objetivo principal de combater todas as notícias falsas, a desinformação que envolve a corte, que envolve o tribunal. Nos últimos meses, o STF vem sofrendo uma série de ataques e de acusações de notícias falsas, e o tribunal decidiu criar esse programa para realmente fazer frente a essa onda de desinformação que envolve a corte. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente vem realizando aqui no STF, que tem como objetivo informar melhor a população brasileira, tornar as ações dos tribunais cada vez mais transparentes, dentro do programa Corte Aberta também, que é o objetivo da instituição, é dar mais transparência às suas ações cada vez mais, tornar todas as decisões da corte públicas, acessíveis à população brasileira. Então, por que esse programa foi criado? É um programa que tem o apoio de todos os ministros, dos 11 ministros do STF,
e foi criado com o objetivo de combater essa desinformação que afeta a credibilidade da instituição do Supremo Tribunal Federal, que é essencial para a preservação da democracia brasileira. Essa desinformação, o que a gente percebe é que ela distorce, altera os significados de decisões e também há muita desinformação veiculada, informações que não são verdadeiras envolvendo o STF. E tudo isso a gente considera que coloca em risco os direitos fundamentais da democracia brasileira, direitos constitucionais também da população brasileira, já que o STF é o órgão responsável por defender a Constituição, o guardião da Constituição, né, como sempre a gente diz a respeito da instituição. Então, o quadro que a gente vive hoje, que a gente percebe aqui no STF, é de uma desinformação muito grande a respeito da Corte. No âmbito do Programa de Combate à Desinformação, um dos nossos parceiros realizou uma pesquisa de opinião pública junto à população brasileira, e os resultados que nós recebemos foram bem alarmantes, eu posso até dizer um pouco até demais, porque a pesquisa mostrou que 78% dos brasileiros já ouviram falar do STF, mas desse total, 72% não sabem dizer uma única função do tribunal. Então, isso mostrou para nós, ficou muito claro, que a desinformação que envolve o Supremo passa também pelo desconhecimento de grande parte da população brasileira a respeito das funções da instituição. Essa pesquisa realizou 1.700 entrevistas no país todo, no mês de junho desse ano, né, com margem de erro, claro. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas, aplicação de questionários também. Então, deu para nós, apresentou um cenário de como os brasileiros veem o Supremo, como eles conhecem a instituição. Então, desses 78%, como eu falei, que já ouviram falar, 70% não sabem nem o que significa a sigla Supremo Tribunal Federal. Ouvem falar STF, mas não sabem o real significado da Corte, ainda mais das suas prerrogativas, né? E isso passa também, pelo que a gente percebeu, pelo grau de escolaridade. Quanto mais baixo o grau de escolaridade da população, maior é o desconhecimento sobre o tribunal, o que mostra também que é uma falta de acesso realmente à informação, à educação a respeito do Supremo. Então, por isso que um dos motes do nosso programa de combate à desinformação é realmente a educação midiática, é ensinar, é transmitir as informações a respeito do Supremo de uma forma correta, e não só correta, mas também que as pessoas saibam, conheçam qual é o funcionamento da instituição. Então, o que a gente percebe também é que quanto maior o conhecimento a respeito do Supremo, mais você confia na instituição. É difícil você confiar numa instituição que você não conhece. Bom, eu não sei para que ela serve, eu não sei o que ela faz, eu não sei quais são as funções, como eu vou dar credibilidade àquela instituição? Então, todos esses dados a pesquisa conseguiu nos mostrar de uma forma bem clara, o que reforçou a necessidade do Supremo investir nesse programa e continuar trabalhando no sentido de lutar, batalhar contra a desinformação. É importante deixar claro que é um programa que não envolve recursos financeiros. Nós temos hoje 52 parceiros do STF dentro do programa de combate à desinformação, dos quais 22 são universidades federais e estaduais, universidades públicas, instituições que abraçaram essa causa e estão ajudando o Supremo com diversas ações, diversos tipos de atividades, em conjunto com o tribunal, para que juntos nós possamos lutar contra esse fenômeno da desinformação que vem afetando tantos brasileiros, especialmente nos últimos meses, né? E desses parceiros, o Supremo decidiu, num primeiro momento, priorizar as universidades, as instituições e algumas redes de instituições da sociedade civil, a rede de combate à desinformação, que está aqui representada pelo professor Edgar. Então, para nós é muito importante criar essas parcerias, porque o Supremo tem consciência que sozinho a gente não consegue fazer frente à avalanche de desinformação que envolve a Corte. Então, o programa tem sido muito positivo no sentido de nos apresentar esses parceiros que têm nos ajudado, de fato, a combater esse fenômeno que vem afetando toda a população brasileira. A pesquisa, essa pesquisa que foi realizada pelo Instituto Quest, que eu mencionei há pouco, sobre o Supremo, né, sobre o conhecimento da população brasileira a respeito do STF, mostra também que os brasileiros confiam e acreditam e defendem no combate à desinformação.
eles consideram importante que haja esse tipo de ação dos órgãos públicos. O combate à desinformação ele é bem recebido pela população brasileira. 85% dos entrevistados responderam que concordam, que apoiam algumas das medidas, né? Por exemplo, como o bloqueio de contas de robôs em redes sociais, que circulam informações falsas. Outros 63% dos entrevistados aprovam o projeto de lei das fake news, que está em tramitação também. Então, são dados que corroboram com essa vontade da instituição de realmente lutar contra o fenômeno da desinformação, que não é um fenômeno só brasileiro. Tenho certeza que os outros professores que vão me suceder aqui na fala vão abordar isso também. A gente sabe que esse fenômeno da desinformação não é restrito ao Brasil, não atinge apenas o Supremo, atinge uma série de instituições em países inteiros, e por dois motivos, né? Que é o que eu acho fundamental a gente destacar. Tanto pela notícia falsa, aquela desinformação que é provocada, que é propositalmente provocada por um grupo de pessoas, por razões, sejam elas quais forem, políticas ou não, mas existe a desinformação que é provocada propositalmente, e existe a desinformação pelo desconhecimento, que é realmente a população não conhecer, não ter informação, não saber a função de determinada instituição, que é o que a gente percebe a respeito do STF. Então, muito desse conteúdo desinformativo envolvendo o Supremo tem respaldo nessa máxima de que as pessoas não conhecem a instituição. Bom, então, se eu não conheço, eu recebo ali no meu celular ou por e-mail, enfim, um conteúdo que é falso envolvendo o Supremo, eu acredito naquele conteúdo até por desconhecimento, muitas vezes por boa fé de quem está recebendo aquela desinformação e considera de que não, é isso, eu não conheço, eu não tenho nem como rebater essa desinformação por desconhecimento. Então, a pesquisa mostrou também que esse combate às notícias falsas, às fake news, né, que são tão conhecidas de todos os brasileiros atualmente, são também uma forma de fortalecer a democracia. 68% dos brasileiros que responderam à pesquisa afirmaram que acreditam, sim, que o combate à desinformação ajuda a fortalecer a democracia. E o Supremo, como órgão máximo que é responsável pela Constituição e pela democracia brasileira, é dever da instituição, é dever desse órgão que eu represento aqui, e esse é um programa que é composto por diversas áreas do tribunal, com parceria de vários setores, é multissetorial. Eu sou da área de comunicação, sou jornalista, coordenadora de imprensa do Supremo, mas é um trabalho que a gente faz em conjunto com diversos setores do tribunal, é um programa integrado, para que conjuntamente a gente possa tentar reverter esse cenário atual desinformativo envolvendo o STF. A pesquisa foi muito rica para nós e mostrou dados também bem alarmantes, como eu falei, como a Constituição, por exemplo. 16% só das pessoas que responderam o questionário disseram saber para que serve a Constituição Federal. E a gente sabe que a Constituição é a lei máxima do nosso país, os nossos direitos fundamentais estão ali representados, e a massa da população brasileira não sabe para que serve essa Constituição. Não deixa, às vezes, de ter acesso a um direito seu por desconhecimento, por cobrar do governo, por cobrar das instituições, porque ela não conhece. Então, 38% não sabem nem o que é a Constituição, nem para que ela serve, e 43% têm uma vaga ideia, uma ideia muito remota. Então, são números que mostram a necessidade do tribunal se aproximar da população, estar mais perto com as suas ações, para poder difundir realmente informações de cidadania, que são fundamentais para os direitos individuais de cada um. E, como sempre, como eu já ressaltei, o nível de escolaridade está vinculado ao desconhecimento. Quanto menos escolaridade a pessoa que respondeu a pesquisa tem, menos conhecimento a respeito do STF ela também demonstra, né? Então, é algo que a gente resolveu reagir, trabalhar, para tentar realmente, até como um papel educativo do Supremo, necessário para um país, que a gente possa se aproximar da população brasileira cada vez mais e tornar o Supremo mais conhecido, tornando as ações do Supremo mais próximas da
saber. Então, a gente sabe também que nos últimos meses, vários ministros do STF têm sido alvo de várias notícias falsas. Algumas, a gente enfrenta muito aqui dentro da comunicação, são falsas notícias, né? As pessoas produzem como se fosse um site noticioso, coloca ali uma informação falsa, como se ela tivesse uma maquiagem de uma reportagem de um veículo de comunicação. Isso passa a ser compartilhado em redes sociais. Tivemos até um caso de que um integrante, ex-integrante do governo, retransmitiu isso, e isso acaba viralizando, né, maciçamente, vai circulando, que é um conteúdo que não é verdadeiro. Uma simples checagem mostra que aquilo ali não se sustenta. Foi, às vezes, uma decisão de um ministro que não existiu, ou até uma fala de um ministro que foi criada propositalmente, por alguma razão, e que está sendo reproduzida, algo que não é verdadeiro, algo que realmente é fake. Então, é contra isso, contra esse tipo de desinformação que a gente luta, com algumas armas que a gente tem aqui dentro da nossa Secretaria de Comunicação. Uma delas tem sido utilizar nossas redes sociais. A gente tem uma equipe de redes sociais dentro do STF que está preocupada, tem essa visão, tem esse olhar de tornar as informações aqui a respeito do Supremo mais simples. A gente sabe que a linguagem jurídica nem sempre é tão simples, né, de ser compreendida, então a gente tenta transformar isso numa linguagem mais clara para a população. Temos usado muito o nosso Twitter para explicar as decisões, por exemplo, tomadas no plenário, ou decisões individuais dos ministros, numa linguagem mais clara, sempre nessa máxima de tentar aproximar o Supremo da população e também usando uma linguagem que seja mais acessível e não o juridiquês, que a gente brinca, né? A linguagem mais jurídica, que é mais difícil de ser compreendida por quem está lá na ponta e que não tem conhecimento dessa linguagem que é utilizada nos tribunais. E dentro do programa de combate à desinformação, nessas parcerias que eu mencionei, nós temos feito diversas ações, uma delas para públicos distintos. Uma delas foi em parceria, 3 dos nossos parceiros viabilizaram uma cartilha em parceria com os estúdios Maurício de Souza, para ser distribuídas nas escolas de ensino fundamental. Tivemos também o projeto Liberdades, né, em parceria com outro dos nossos parceiros do programa, que é uma cartilha mais voltada para adolescentes, explicando as funções do Supremo. Cada ministro escreveu um artigo sobre diversas liberdades que são garantidas, né, pela nossa Constituição Federal. E agora, na gestão da ministra Rosa Weber, que assumiu recentemente a presidência do STF, nós também vamos trabalhar um projeto educativo em escolas de nível infantil, fundamental e médio, além das universidades, com apoio de parceiros, justamente para divulgar decisões históricas, do papel do STF na democracia, com a participação de servidores voluntários que vão estar ali na ponta, próximo, falando sobre o tribunal, explicando e repassando informações que são essenciais sobre o STF. E a nossa intenção é continuar em busca. É um programa que ele não tem prazos de validade, né? Mesmo com as mudanças no comando do Supremo, é um programa que ele continua perene, ele continua em todas as gestões, para levar em frente realmente essa máxima de que somente com a educação a gente consegue combater a desinformação. O programa ele se apoia num tripé, que é explicar, traduzir e humanizar todas as decisões e funções e prerrogativas do tribunal. Cada vez mais a gente percebe que sem essa característica de aproximar o Supremo do cidadão, a gente não vai conseguir combater a desinformação. Por isso, as parcerias com as universidades, com os órgãos da sociedade civil, são tão vitais no trabalho do STF de combate à desinformação. As universidades, por exemplo, aproximam o Supremo dos alunos, dos professores, que retransmitem em sala de aula também, em cursos diversos. A gente tem parcerias com universidades, não só nos cursos de Direito ou de Comunicação, que são as áreas mais ligadas ao combate à desinformação, mas temos parcerias em diversas áreas, em universidades no país inteiro, que tem permitido a nós chegar realmente mais próximo da população, do aluno, que está ali estudando sobre o tribunal e que daqui a um tempo vai também poder repassar aquela informação sobre o Supremo para sua família, para os seus amigos, enfim. A ideia realmente é tornar o Supremo cada vez mais transparente, mais próximo.
depois a gente pode compartilhar e está no nosso site também, www.stf.jus.br. É um telefone que o chatbot pelo WhatsApp, você já recebe informações do Supremo, coisas importantes, notícias, decisões, que levam para o nosso site também. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem tentado utilizar para aproximar o tribunal da população brasileira. Enfim, são uma série de ações que o programa está levando à frente e que o nosso objetivo realmente é tornar cada vez o Supremo transparente e próximo da população brasileira. Eu agradeço, devolvo a palavra para a professora Suelen e agradeço em nome do Supremo o convite para esse debate. Obrigada, Gabriela. Foi muito importante ouvir as ações minuciosamente, né, do que vem sendo feito pelo STF, principalmente com relação à educação, tanto em nível superior como também na educação básica. Lembrando que há professores aqui nos assistindo, principalmente da educação básica, e saber dessas ações, com certeza, vai impulsionar novas parcerias e novas atividades em combate à desinformação. Todas as informações são essenciais e este é um dos caminhos, essas ações em parcerias são oportunidades para que nós podemos combater a desordem informacional, principalmente nos ambientes digitais, principalmente nos tempos atuais, que tem colocado inclusive em risco a estabilidade democrática. Antes de continuar, queremos reforçar que quem nos acompanha pela internet pode enviar as suas perguntas e também comentários aos nossos convidados pelo formulário online, ok? O link está na descrição do nosso vídeo. Agora, seguimos com o nosso segundo convidado, o jornalista Edgar Rebouças. Edgar Rebouças é o coordenador de pesquisa da Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD, e abordará o trabalho que desenvolve à frente da iniciativa. A sua formação é em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade Grenoble III da França. Tem doutorado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. É professor da Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES, coordena o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades e o Observatório da Mídia, ambos dessa instituição. Rebouças é também o atual diretor de Relações Internacionais do Intercom. Obrigado pela sua presença, Edgar. Seja muito bem-vindo ao nosso ciclo de debates. Olá, boa noite, Suelen. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Andréia, colegas que eu não vejo já há muito tempo. E esperando que essa pandemia possa nos reaproximar logo em breve, que a gente possa ter uma mesa como essa, aí todo mundo junto em Brasília, viu, Gabriela? A próxima a gente faz aí, a gente fazer direto na TV Justiça, para a gente parar com essa coisa de ficar só à distância. Mas vamos aproveitar essa oportunidade, né? E eu vim para falar um pouco de como é a nossa Rede Nacional de Combate à Desinformação, que é uma das parceiras do Supremo nesse projeto. Dentro dessa iniciativa aqui, que foi proposta pela Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores da Educomunicação, que é algo que é muito caro a essa problemática da desinformação. E a Rede Nacional de Combate à Desinformação, ela completa agora, no próximo dia 24, acho que sábado, depois de amanhã, 2 anos de atuação, 2 anos de formalização. E começou exatamente quando a gente estava no momento da pandemia, um momento de muitas incertezas, e que a gente viu que o fenômeno da infodemia, que tinha sido nominado pelas Nações Unidas e pela Unesco também, desse excesso de informação que já vinha acontecendo, a gente viu que a infodemia estava tendo um par perfeito com a pandemia para criar um outro fenômeno,
que era o da desinfodemia, e não simplesmente a infodemia. Então, a gente estava tendo um excesso de informação intencionalmente falsa, como naquele momento, aqui no Brasil, a gente tinha muitas informações dessas, né, que muita gente acreditava como verídica, sobre medicamentos milagrosos, tratamentos milagrosos contra um vírus que todo mundo sabia que era muito virulento, que era muito fatal, como já estava se mostrando, e estava se discutindo questão de alguns medicamentos e que a medicina e a ciência já dizia, não, isso aí não serve, não, isso serve para verme, isso serve para malária, mas não serve para esse tipo de vírus. E a gente viu que tinham vários grupos da sociedade civil, de universidades, observatórios, trabalhando no combate a essa desinformação que estava se generalizando, e a gente viu que estava fazendo um retrabalho dentro desse oceano de informações intencionalmente falsas e perversamente falsas. A gente viu que a gente tinha alguma coisa para colaborar. E fazendo isso isoladamente, cada um ali na sua universidade, no seu grupo, na sua ONG, a gente não ia conseguir de jeito nenhum enfrentar o que estava acontecendo. Então a gente juntou algumas pessoas que já se conheciam de alguns outros projetos, de algumas outras iniciativas, e fizemos a proposta de criar a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Então, inicialmente éramos em quase 30 colegas da área de comunicação, da área de saúde, alguns da área do direito também, alguns do meio ambiente, e a gente foi fazendo uma proposta e chamando outros parceiros, criamos um portal onde colocamos todas as nossas iniciativas ali juntas. Então o portal, eu convido todos e todas aqui que estão nos assistindo na TV Justiça a entrar, é rncd.org, é muito fácil, rncd.org, e lá tem a lista de todos os parceiros e das ações de todos esses parceiros. Então, o que era inicialmente 30, hoje nós já estamos, eu olhei aqui, acho que 156 parceiros. Mas, mesmo assim, é muito pouca gente para combater essa enxurrada de desinformação que ocorre na sociedade. E naquele momento, lá em setembro de 2020, quando estava começando a aparecer as possibilidades de vacina, né? O Brasil, inclusive, já tinha recebido propostas de algumas empresas para compra de vacina e o governo ignorou sumariamente, isso foi mostrado na CPI da Covid. A gente tinha a possibilidade de já ter vacina antes, até de outros países, e a gente não teve por uma opção política. E a gente falou assim, peraí, quando a vacina sair, certamente vai acontecer algo que a gente já tinha observado em outras situações, que era os negacionistas da vacina, os antivacinas. E não deu outra, né? Logo que apareceu a vacina, veio um monte de gente falando um monte de bobagem, não só bobagem, como a Gabriela até ressaltou, né? Não era bobagem porque as pessoas não tinham informação sobre isso, porque as pessoas ignoravam isso e acabavam replicando, eram intencionalmente falsas. E esse é o grande problema da desinformação. E é o que distingue do erro, do que até no inglês tem outra expressão que chama misinformation. Eles têm o disinformation e o misinformation. O misinformation é mais um erro, um equívoco, uma informação mal dada. Aquilo que no jornalismo é comum o jornalismo dar informações equivocadas, mas aí no dia seguinte ele vai lá e corrige, porque se ele não corrigir essa informação mal dada, ele perde credibilidade. E aí está a grande diferença do que é a informação que pode ser checada. Eu não digo a informação profissional dos grupos midiáticos e tudo, mas aquela informação que a pessoa faz com a responsabilidade social do que está informando, de trabalhar com a verdade. Porque nós que somos da área de comunicação e estudamos muito isso e atuamos nessa área, a gente sabe que qualquer informação errada que a gente der vai gerar uma série de efeitos de médio e longo prazo, que às vezes alguns irreversíveis.
Então, por isso que a gente tem que sempre corrigir uma informação equivocada. Mas a desinformação, ela é intencional. É alguém que quer enganar o outro, quer fazer com que as pessoas acreditem numa mentira. Então, a desinformação, ela está muito ligada ao que é conhecido também na comunicação como mentira. Ou então, uma informação fraudulenta, é alguém que quer burlar algum dado, e aí você não trabalha com a verdade factual, você trabalha com mito, você trabalha com alguns dogmas, você trabalha com maldades, e o que, dentro da área da comunicação, a gente já estuda isso há muito tempo, que vem herdado das ciências da religião, das ciências políticas, que é a propaganda. A propaganda é aquela informação intencionalmente feita para manipular a opinião de alguém. Então, diferentemente da publicidade, a publicidade tem uma intenção mais comercial, mas a propaganda, ela tem uma intenção de burlar uma verdade possível e fazer com que as pessoas passem a acreditar em alguma ideologia. E a gente está vendo muito as técnicas de propaganda que eram estudadas desde lá do início do século XX, aplicadas hoje no dia a dia, não só na política, mas também em questões vitais para a saúde da população, como o caso da vacina. Então, felizmente, está reduzindo os índices de morte por causa do Covid, mas uma outra série de desinfodemias vão ocorrer, seja na área de saúde, seja na área da política, seja na área do meio ambiente, seja na área dos direitos humanos. Por quê? Essas pessoas perversas que utilizam da desinformação com objetivos de se manter no poder, de ganhar dinheiro, o que quer que seja, vão sempre continuar fazendo isso. E aí o que eu quero entrar um pouco naquilo que a Gabriela falou, dessa não informação que a população tem, que foi mostrada nessa pesquisa feita pelo Supremo, de as pessoas não saberem o que é o Supremo. Também não sabem, Gabriela, o que é a presidência da República. Não sabe o que é a Câmara dos Deputados. Não sabe a diferença de um deputado estadual e um deputado federal. E daqui a 10 dias as pessoas vão ter que votar num deputado. Nem imaginam o que faz um senador. Então, mas por que não sabem disso? Porque faz parte de um grande projeto de poder manter as pessoas desinformadas. Porque aqueles que querem se manter no poder ganham muito com isso. Ganham muito com a abstenção, ganham muito com essas pessoas que simplesmente vão lá e votam num candidato e daqui a poucos meses não se tem a menor ideia de quem seja aquele candidato. Ou não sabe o que aquele candidato lhe deve como um representante. E aí nós temos um problema mais grave. Além de a não educação fazer parte de um projeto de poder, a desinformação e a não educação está associada a uma questão mais funda, que é a da democracia. Nós vivemos num país que há 222 anos, desde a chegada dos europeus, a gente teve pouquíssimos momentos de democracia. Né? Pensando que os 300 anos... É muito maluco a gente lembrar isso. Foram 308 anos que no Brasil era proibido ter uma publicação de livro. Não podia imprimir livro no Brasil. Tinha tudo que ser controlado por Portugal. Não podia ter jornal no Brasil. O México já tinha jornal desde 1560. O Peru tinha jornal, Cuba tinha jornal. E o Brasil não tinha uma editora, só foi ter quando a família real veio fugida para cá em 1808. Então a gente passou, sem discutir democracia, sem poder eleger, sem poder falar dos nossos interesses, e quando tentava falar era sempre subjugada pelo poder, até a chegada da família real. E aí, daí a gente passou por 2 impérios, né, todo aos trancos e barrancos, depois veio uma série de ditaduras a partir da República, né, a República que nasce de um golpe, uma série de ditaduras, e os momentos de democracia, onde o povo pôde se manifestar e cobrar de seus representantes dentro da nossa história, foi muito pouco. E por ser muito pouco, o que acontece?
não houve uma formação para as pessoas saberem, por exemplo, como isso que Gabriela falou, o que vem a fazer o Supremo, o que vem a fazer um deputado. Então, as pessoas não podem cobrar, e a intenção é que isso continue assim, que continue na ignorância, que as pessoas não cobrem de seus governantes, porque isso está muito associado ao que podemos fazer na área de educação. Se a gente não consegue fazer projetos para que as pessoas entendam o mínimo de democracia, olha a dificuldade que nós temos para fazer as pessoas... Um momentinho só, deixa eu só melhorar aqui minha conexão, que eu acho que eu estou perdendo para vocês. Mas o que a gente pode fazer para que as pessoas entendam que os meios de comunicação, que hoje qualquer um que tem um pouco mais de poder aquisitivo consegue comprar um aparelho de comunicação que vai ter uma câmera de fotografia, vai ter uma câmera de vídeo, vai ter uma possibilidade de áudio, vai ter uma possibilidade de texto, mas se essa pessoa passou a vida inteira simplesmente sendo um consumidor de mídias, sem questionar, sem ser um leitor de mídia atento, o que ela vai produzir como mídia é uma reprodução daquilo. E a gente tem uma experiência aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, que é um projeto que chama-se Comunicae, que a gente trabalha com escolas públicas da periferia, junto com as crianças, colocando as crianças para, primeiramente, dar as oficinas de leitura crítica, depois a gente coloca as crianças para produzir. E a gente faz comparativos com crianças que não tiveram a oficina. E é impressionante, por exemplo, quando a gente pede para eles fazerem uma reportagem sobre um tema ali do próprio bairro, da própria escola, a tendência é que eles façam uma reportagem nos moldes do que eles veem dos programas policialescos, que são um horror, que diz respeito aos direitos humanos, diz respeito às pessoas, ao passo que, quando eles param para pensar sobre aquilo que eles estão fazendo, dentro de uma lógica da educação midiática, que a gente trabalha com eles, a gente tem resultados maravilhosos. Por quê? Os estudantes entendem que os meios de comunicação que eles têm à disposição vão poder ser emancipadores para eles. E não simplesmente para eles replicarem aquilo que já assistem na televisão. Eles vão poder interferir na realidade, seja fazendo uma publicidade, que eles passam a analisar a publicidade, seja interferindo numa ficção, que eles veem uma novela, eles não se veem representados ali, eles fazem cenas de uma novela, ou de telejornais. Então, as redes sociais digitais, que hoje possibilitaram muitas pessoas a se comunicar, precisa da educação midiática, que é o tema que a gente está colocando aqui. Mas, para que a gente tenha uma participação da sociedade, para que haja uma mobilização para a democracia e esperar que a educação midiática possa fazer isso, assim, é algo de muito longo prazo. Porque a gente, antes disso, tem que trabalhar com a questão da educação política da sociedade, para que as pessoas saibam cobrar os seus direitos, saibam quem são os seus representantes, quem são essas pessoas que daqui a poucos dias ela vai votar, e saiba, sobretudo, que boa parte dessas pessoas mente para vender suas ideias, porque essa é uma das estratégias da propaganda. Então, essas pessoas mentem e usam a mentira como estratégia de manutenção do poder, porque, infelizmente, uma boa parcela da população, e também isso já é estudado há mais de 2.000 anos, uma boa parcela da população acredita, é muito fácil de acreditar num discurso vindo de alguém que ela acredita ser, né, de um outro patamar, né, aquela coisa do mito, não, ele acredita no mito, que é até uma coisa muito esquisita, porque mito, na origem grega da palavra mito é mentira. Então, a pessoa que acredita numa mentira, ela segue e acha que a mentira é o caminho correto. E aí damos numa situação assim. E, para terminar, eu acho que a gente tem que sempre reforçar o combate
algo que é uma grande hipocrisia, de um discurso muito hipócrita que tem no Brasil, daquele que fala assim, no Brasil a gente não deve discutir sobre futebol, sobre religião e nem política. Por que não? Talvez por isso a religião esteja do jeito que está, a política do jeito que está e o futebol do jeito que está. Se a gente discutir mais, e todos os temas têm que ser discutidos, não tem que haver temas tabu, todos os temas têm que ser colocados em discussão. A gente tem a praça pública, né, a esfera pública é disponível para todos exatamente para que a gente discuta. Então, a gente só vai conseguir combater a desinformação com informação, mas com informação qualificada. E aí o nosso desafio, como educadores, como comunicadores, é exatamente encontrar os métodos para qualificar a sociedade a usar esses mecanismos de comunicação de uma forma melhor, e não simplesmente para replicar desinformação. Então, eu fico à disposição de vocês para a gente debater um pouco mais sobre isso. É ótimo conversar e quero ouvir a Andréia, que vai complementar sobre isso. Muito obrigada, Edgar. Importantes colocações para conhecermos o trabalho que vocês realizam, aliás, um trabalho muito valioso, realizado pela rede em parceria com as instituições de todo o Brasil, dentre elas essas universidades públicas e grupos de pesquisas, de estudos, todos engajados nesta missão. E agora, para concluir as apresentações, nós chamamos a Andréia Trigueiro, também jornalista, pesquisadora e professora da Unicap. A nossa convidada tem passagens por veículos como a Rádio Jornal, Rádio Clube de Pernambuco, CBN, Rede Globo Nordeste e atualmente integra o grupo Dialógica Comunicação Estratégica com consultoria na área de marketing digital e media training. Desenvolve trabalhos no campo da educomunicação e direitos humanos com foco na produção de conteúdo para o web. É coordenadora da especialização em jornalismo independente da Unicap, da agência laboratório unilab.com e do projeto de extensão EducomDH, o qual vamos conhecer melhor nessa live. Trigueiro é mestre em Educação Matemática e Tecnológica pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Comunicação pela mesma instituição. Seja bem-vinda, professora Andréia. A palavra é com você. Muito obrigada, boa noite, para todas as pessoas que nos acompanham. Quero agradecer ao convite, estou muito honrada de estar aqui representando a ABP Educom e numa instituição como o STF, que é uma instituição tão importante para a nossa democracia. Também saudar a professora Sueller, que também é da ABP Educom, está aqui mediando a nossa conversa. O professor Edgar Rebouças, que é uma referência para o meu trabalho, para a minha construção como pesquisadora, como professora também, e a nossa colega Gabriela, que contou aí para a gente sobre como o STF vem enfrentando, uma das formas, a essa campanha aí de desinformação que vem sofrendo. Bom, eu já estive na TV Justiça como produtora, eu fui produtora do Via Legal, um programa que acho que até hoje ele ainda é exibido com outras pessoas, e eu fico muito feliz também de estar aqui novamente conversando a partir desse canal. Bom, vou compartilhar aqui um pouco a minha tela, vou tentar ser breve, mas como eu tenho coisas de imagem que eu preparei, gostaria de compartilhar com vocês, deixa eu ver se vai dar certo aqui a minha tecnologia. Deixa eu botar em tela grande, acho que vai dar certo. Bom, minha missão aqui hoje é apresentar para vocês um pouco da contribuição de um projeto de extensão que eu coordeno chamado EducomDH, que é a Escola de Educomunicação e Direitos Humanos. É possível conhecer parte desse trabalho nas redes sociais, no Instagram principalmente, mas também no YouTube. No Instagram a gente tem 3 perfis, que é o perfil da EducomDH e tem também o perfil do programa TVDH, e o podcast Expressão Livre DH. Então, o programa TVDH é exibido aqui na TV Pernambuco, que é uma TV pública, ligada ao governo do estado, e o Expressão Livre DH, ele hoje está no Spotify,
mas a gente tem outras iniciativas que também estão em rádios públicas, eu vou explicar um pouco depois, mas a grande base, digamos assim, o início de tudo, e o que existe até agora, muito, muito firmado já, é o programa TVDH e o Expressão Livre, e o TVDH também é exibido em outras emissoras públicas do país, então na UFBA, na UFMA, nas TVs de lá, e a gente deve estar entrando na TVT por esses dias também. Deixa eu ver aqui como é que eu avanço os meus slides, acho que... Opa, consegui. Bom, a EduComDH trabalha com os princípios balizadores da educomunicação, né? Porque no nome próprio da gente já tem dito lá que somos educomunicação e direitos humanos. Então, a gente trabalha com alguns princípios que norteiam o trabalho da gente a partir da educomunicação: alteridade, consciência social, integração social, cidadania, relações colaborativas, aprendizagem como processos coletivos e a democratização dos meios de comunicação são aspectos muito presentes em tudo que é feito, né, no trabalho da EduComDH, que tem 2 anos de atividades. Isso aqui é um banner que foi produzido pelos estudantes de Direito à Saúde da População Trans, é um carrossel e tem também texto, está lá disponível no Instagram da EduComDH. A gente também trabalha a partir das perspectivas das áreas de intervenção da educomunicação, que a professora Lígia Almeida tem sistematizado para a gente, né? E aí a gente busca, nas nossas práticas, dialogar com essas áreas de intervenção. Então, a gestão da comunicação é muito presente, a epistemologia da educomunicação, a expressão comunicativa através das artes. Esses banners são artes de todos os estudantes, a marca, muitos elementos que a gente utiliza artístico, né? Radionovela e outras formas, são produções dos meninos, pedagogia da comunicação, mediação tecnológica na educação, produção midiática e educação para a comunicação. Então, a gente busca observar, estar atento a isso para que a gente não desvie muito aí do que a gente quer, de onde a gente quer chegar. E aí, um banner sobre liberdade de expressão, um direito em risco, que também é produção de conteúdos dos estudantes, está lá no perfil da EduComDH, a matéria, etc. A gente também busca trabalhar em parcerias, em diálogo com os movimentos sociais, e a gente tem, na EduComDH, as parcerias da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o CENDEC, que é uma ONG muito importante para a gente aqui no Recife, aqui em Pernambuco, e o Centro de Cultura Luiz Freire, eu acho que a imagem está em cima, deixa eu ver se eu souber um pouco. O Centro de Cultura Luiz Freire, que é o CCLF, uma ONG também muito importante. E a gente entende que o diálogo com os movimentos sociais, ele radicaliza a democracia, porque a gente traz a participação das ONGs, dos coletivos, dos movimentos que ocorrem nas periferias, e acaba que isso traz para as nossas produções uma contribuição bastante significativa e uma experiência na qual os nossos estudantes, né, da Unicap acabam se inserindo de uma maneira bastante transformadora, digamos assim. E aí a gente trabalha na perspectiva de que, para combater a desinformação, é educação midiática, esse é nosso caminho, né, o caminho que nós percorremos, e na leitura crítica das mídias e produção de conteúdos. Esse também é um cuidado nosso. Especificamente na EduComDH, a gente tem estudantes de jornalismo e de direito participando ativamente, então eles participam de todas as ações, dos diálogos, dos debates, das reuniões de pauta, de eventos que a gente mesmo promove, de visitas e de pessoas que a gente recebe. No período remoto, a EduComDH nasce na pandemia, nasce remota, e na pandemia foi bastante interessante a gente poder conversar com pessoas que estavam longe, né? A própria ABP Educom trouxe formações para os nossos estudantes de jornalismo e direito, e a partir disso a gente vai produzindo nossas reflexões e conteúdos e incidências políticas. No lado esquerdo aqui tem
digamos assim, o feed da Educom DH, vocês podem dar uma olhada depois. Na verdade, desculpa, é do Expressão Livre aqui, alguns temas que foram justiça de transição, direito à comunicação, estresse no trabalho. Então, são temas que os meninos propõem, eles estavam vivendo estressados nesse período. Foi bastante interessante discutir isso a partir, né, da leitura crítica da mídia e da educomunicação. No meio, você tem aí também prints de temas de expressão livre e, no lado direito, prints do TVDH, do feed do perfil do Instagram. Deixa eu puxar para cá essa barra. Além de trabalhar com os estudantes a leitura crítica da mídia, a produção de conteúdos, a incidência política, a gente faz, esses estudantes de jornalismo e direito também oferecem informações para outras pessoas, principalmente no campo da mídia sonora, porque o grupo, não é, entende que é mais simples e é um caminho também bastante. Formam em 2 momentos diferentes, grupos diferentes. A gente trabalha o Rádio na Real, que está aqui no canto esquerdo, que são jovens, crianças, adolescentes e jovens, que já foram de escolas públicas, hoje são do Liceu de Artes e Ofícios e da base do SENDEC, dos projetos sociais do SENDEC, e a gente também forma estudantes de medicina, fisioterapia e direito, né? Já formamos de medicina, estamos formando de fisioterapia e direito para a produção de podcasts. Então, os estudantes de medicina hoje produzem o Medicores, que é o Medicina em Cores, e durante todo o ano, a partir do calendário Setembro Amarelo, Outubro Rosa, eles produzem conteúdos de educação e saúde. Os estudantes de fisioterapia já produzem, estão qualificando o podcast deles, que é o Fisiocast, e os alunos de direito estão recebendo formação para produzirem um podcast que quer tornar acessível o mundo dos direitos, né, a partir dos direitos humanos como um todo. Então, do lado esquerdo tem as crianças e jovens, né, do Rádio na Real, do lado direito aqui tem os estudantes de fisioterapia e direito no Todo Mundo Faz Podcast, que é uma ação dentro da Educom. Bom, a gente trabalha na perspectiva do direito humano à comunicação. A gente entende que o direito à comunicação é um direito garantidor de outros direitos. É um direito pelo qual perpassam todos os demais direitos. A gente vai em busca de despertar e sensibilizar para a importância de nos apropriarmos desse direito como forma de democratizar a comunicação, como forma de participação na democracia, como forma de levar à população os debates dos direitos humanos de um modo geral e de forma específica. Então, o professor Edgar Rebouças é nossa bibliografia, ele faz parte aí dos nossos estudos, mas também o professor Benício Lima, ele contribui muito com os seus estudos, e, obviamente, a partir da Educomunicação, Paulo Freire, e nesse contexto a gente consegue articular nas nossas formações internas ou externas debates sobre silenciamentos, né, populações de grupos sociais que são silenciados na mídia, os oligopólios, por que a mesma voz, não é, e a mesma história contada na mídia, a própria democratização da comunicação como direito nosso, mas também a comunicação dialógica, a justiça social, lembrando Paulo Freire, o compromisso com os esfarrapados e os oprimidos, né, o compromisso com a base da pirâmide social e a sociedade democrática, porque, infelizmente, nos últimos tempos precisamos reforçar esse diálogo, porque realmente a nossa democracia passou por momentos, e passa ainda, talvez, de ameaças, né, de cerceamento da liberdade de imprensa, processos, campanhas de desinformação acerca da liberdade de expressão, né, uma confusão sobre o que é liberdade de expressão. E aí a gente consegue, a partir de Paulo Freire, do direito à comunicação, trazer essa perspectiva de transformação social a partir do direito à comunicação. A gente trabalha muito também na perspectiva de popularizar os direitos humanos, fazer as pessoas entenderem
que elas têm direitos, que eles estão garantidos na legislação nacional e internacional, mas que a gente precisa se movimentar enquanto sociedade para poder acessar esse direito, que é essa movimentação da sociedade, né? É o movimento social que garante o acesso ao direito. A partir dessa compreensão desse debate, a gente consegue trazer para a consciência a compreensão de muitas dores e angústias que crianças, adolescentes, jovens e adultos no Brasil sofrem, da subtração dos seus direitos, da violação dos seus direitos e dessa fortaleza que é quando as pessoas protagonizam a sua própria história e contam a sua própria história, porque, infelizmente, no Brasil a gente vem de um histórico de que muitas histórias não foram contadas pelas pessoas que viveram as histórias como um todo, mas algumas pessoas contaram a história pelas outras. A gente vai encontrar isso com as populações indígenas, com as populações negras, né? Aqui em Pernambuco nós temos populações quilombolas que estão participando de processos educomunicativos para a produção de mídia independente quilombola. O CCLF faz esse trabalho, justamente porque durante séculos a história das pessoas quilombolas foram contadas por pessoas brancas, por pessoas que contaram de uma forma muito diferente da percepção que os quilombolas tiveram. Então, a partir dessa compreensão de que precisamos nos apropriar da nossa voz e ocupar os espaços tradicionais e os alternativos e os comunitários, isso tem feito as pessoas, nessa compreensão dos seus direitos, acessarem aí essa comunicação. Bom, a gente busca trabalhar com as pautas que vêm dos estudantes, que vêm dos grupos. A gente busca trabalhar com a TV pública, com as TVs públicas, com as rádios públicas. Aqui a gente tem Rádio Universitária FM, tem Rádio Frecaneca, são 2 rádios públicas, e os nossos programas, os nossos conteúdos vão para esses espaços, entendendo todos os princípios da comunicação pública e a importância de nós, enquanto universidade, enquanto movimento social também, já que temos várias parcerias, estarmos produzindo conteúdos para esses espaços, conteúdos educativos, conteúdos, né, que cumprem a função social da comunicação. Aqui são alguns temas que os estudantes aqui trouxeram para os programas que nós fizemos, são pautas muito recorrentes, né, e os seus recortes. Especificamente, essa pauta aqui foi proposta por um grupo de crianças de 9 a 12 anos. Direitos LGBT, feminicídio, igualdade de gênero, trabalho infantil, são dores e angústias que essas pessoas vivem. Intolerância religiosa, direito à educação, racismo, homofobia e o que são os direitos humanos. Especificamente, esses programas foram para a Rádio Frecaneca, nós vencemos um edital e eles foram veiculados na programação, na grade de programação da Frecaneca. A participação é uma tônica, não é? Porque participar é um direito, não é? As pessoas também desconhecem que participar dos processos democráticos, que não se resumem ao voto, não é? A gente fala muito de democracia, de participação na democracia no período eleitoral, e muitas vezes esquece que essa participação ela antecede o período eleitoral e ela também deve permanecer depois que a eleição acaba. A gente precisa continuar construindo, participando da democracia no Brasil. Então, a participação também é parte da nossa cartilha de mudança. A gente brinca que a gente trabalha com um microfone na mão e uma ideia na cabeça, parafraseando aí Glauber Rocha, que trabalhava com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então, a gente procura entender o poder desse microfone, entendendo que ele precisa ser exercido com responsabilidade, entendendo que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, entendendo os limites, né, de diálogos possíveis nessa arena pública que os meios de comunicação trazem para a gente. Bom, tentando aí ser bastante sucinta, a gente entendeu que com essas experiências a gente consegue qualificar a formação jornalística dos meninos e meninas estudantes de jornalismo e de direito, principalmente esses 2 grupos, e a gente consegue fazer uma extensão dentro da universidade, devolvendo para a sociedade através desses conteúdos e ao mesmo tempo das formações extra, né, para fora do grupo,
possibilidades de participação efetiva. A gente qualifica o jornalismo a partir desse caminho. E a gente também entende que esse protagonismo, não é, que se desperta a partir da expressão da voz dessas pessoas, muda a vida dessas pessoas nos espaços onde elas ocupam. A gente escreveu alguns artigos, não é, principalmente sobre o rádio na real, mas também sobre outras experiências dentro da própria Educom, que relatam, que demonstram, que trazem para a gente dados, coleta, né, de relatos, de informações de professores, dos estudantes de jornalismo, do público beneficiário e dos familiares, né, da comunidade escolar como um todo, que demonstram as transformações dos estudantes pequenos nas escolas, com mais iniciativas de participação, com um espírito de liderança chamando os demais, e ao mesmo tempo em suas residências e nas suas comunidades também levando esses debates e essas mobilizações, esses movimentos, né, sociais. E a gente acredita que a Educom DH contribui com esse despertar para processos que vão adiante. A gente tem relatos de estudantes que reivindicaram num jornal bastante tradicional aqui do Recife, estudantes de jornalismo, que eles não podiam trabalhar no feriado, no domingo, porque isso estava lá na lei de estágio, que eles tinham tido acesso, e a pessoa lá nesse veículo disse, olha, não sei quantos anos aqui de um jornal bastante antigo aqui em circulação da América Latina, em tantos anos isso nunca chegou, nenhum estagiário reivindicou que ele não poderia trabalhar, que isso era um direito dele. Então, são transformações de pequeno e grande porte que vão impactando no processo da participação numa democracia. Eu trouxe uns áudios, mas eu acho que eu não vou passar os áudios em função do tempo. Eu sei que a gente tem um horário limite, eu acho que também tem perguntas. Eu me coloco aí à disposição para os grupos que se interessarem, para as pessoas, para conhecer um pouco mais. Recomendo que visitem lá as páginas do Instagram, o canal do YouTube, onde estão os episódios, o Spotify, para conhecer um pouco mais. Tem um episódio tanto no TVDH como no Expressão Livre, que é Direito à Comunicação, Direito Humano à Comunicação. Pode ser uma boa porta de entrada para quem quiser acessar um pouco o que a gente faz. Muito obrigada e estou disponível aí para a gente seguir a conversa. Muito obrigada, professora Andréia. Muito importante também conhecer mais uma iniciativa. São, com certeza, exposições que vêm a inspirar nós, educomunicadores, os professores, todos os profissionais, jornalistas, comunicadores, que veem a educação midiática como um caminho para prosperar esse combate à desinformação. Recebemos perguntas dos nossos convidados, infelizmente o nosso tempo ele é inviável para que todas elas sejam respondidas. Então, eu vou sintetizar 3 perguntas para que vocês também possam se dividir nessas respostas. Tem algumas que são direcionadas a alguns de vocês especificamente. Eu faço uma pergunta para a Gabriela, do José Prachedes, de Maceió. Ele pergunta como que as universidades podem contribuir e estabelecer parcerias com a STF no combate à desinformação. Ele gostaria de saber como promover essa aproximação. A Luciana Gomes, de Fortaleza, ela também tem um questionamento direcionado para a Gabriela. Qual a conduta inicial da comunicação do STF após uma denúncia, né? Qual seria o protocolo, né, que vocês seguem? Para o Edgar, temos também uma pergunta. Como trabalhar a educação midiática e política em meio a um fluxo informacional tão grande? Trabalhar essa educação midiática principalmente pensando no contexto da educação básica. E uma pergunta que veio da professora Silene, de São José dos Campos, relacionado ao caso que nós acompanhamos essa semana de deepfake com o Jornal Nacional. Ela pergunta qual a postura, o que vocês acharam da postura do Jornal Nacional, que logo após o ocorrido em rede nacional, em ao vivo, ao vivo, comentou o caso, explanou sobre a situação.
qual a postura que vocês acham que foi uma postura adequada? O que vocês acharam da mediação desse caso que aconteceu ao longo desta semana? São as perguntas principais. Nós temos um tempo bem apertado. Se for possível, eu passo para as novas perguntas. Podemos começar com a Gabriela? Podemos, professora. Obrigada pelas perguntas. Eu vou tentar ser bem sucinta, né? Para a primeira pergunta, em relação às universidades, o nosso principal objetivo nas parcerias com as universidades realmente é a educação midiática, a educação, estar perto ali da ponta de quem está com os alunos, informando, passando informações corretas sobre o Supremo. Então, a gente tem diversos tipos de ações. A gente também aproveita projetos de extensão, grupos de pesquisa das universidades que já têm ações em campo relacionadas à desinformação e estão auxiliando o STF. São projetos distintos de acordo com o que cada universidade produz. Então, a gente firma parceria com a universidade e, a partir daí, a gente conversa com cada uma delas e pergunta o que elas podem nos oferecer para o Supremo. Então, a gente tem, por exemplo, como a professora Andréa mencionou, tem várias universidades que fazem trabalhos de ponta com comunidades carentes e, a partir daí, fazem uma ponte com o Supremo, levando informações sobre o tribunal, sobre legislação, sobre direitos. Então, essa parte da educação tem um lado. Temos parceiros também que nos oferecem ações de acompanhamento midiático, de redes sociais, que fazem monitoramento de redes, e estão auxiliando o Supremo também. Então, são parcerias diversas, de acordo com o que está sendo produzido por cada universidade. A segunda pergunta, em relação à conduta da comunicação do STF, quando nós recebemos notícias falsas, nós temos uma seção no nosso site, que são as verdades do STF, que é um espaço para desmentido, se a gente pode dizer assim, né? Tem um espaço no site também do Programa de Combate à Desinformação, e o Verdades do STF está ali dentro. Então, a gente não faz um combate notícia falsa a notícia falsa, porque seria impossível. Eu sempre brinco que se a gente for trabalhar só combatendo a desinformação que envolve o Supremo, a gente não consegue mais produzir o nosso trabalho realmente aqui na área de comunicação. Então, algumas que a gente considera que são mais relevantes, mais graves, nós respondemos e publicamos no nosso site, e outras nós recebemos denúncias e todas a gente tenta dar um tratamento, pelo menos respondendo a quem informa, ao cidadão que nos informa, mas é impossível conseguir rebater a desinformação individualmente. É um trabalho muito mais de educação, para as pessoas compreenderem o fenômeno da desinformação, do que combater a desinformação individualmente, ali, caso a caso. Espero que eu tenha conseguido esclarecer, professora. Sim, com certeza. Ao Edgar, aproveitando a sua pergunta com relação à educação midiática, vou emendar uma outra que chegou aqui para a gente. Para participar das ações da RNCB, toda essa parceria, no geral, são de universidade ou projetos independentes também podem se integrar à rede e promover ações em conjunto? A RNCD ela é completamente aberta a qualquer entidade, qualquer grupo de pesquisa, qualquer organização social, movimento social. Basta entrar em contato. Na TV Justiça, pelo YouTube, e basta entrar em contato conosco ali fantástico. Pelo site que vai conseguir diretamente a gente responde e pode fazer a parceria, a gente faz marca uma reunião, isso é fácil. Sobre as perguntas que você tinha passado antes, Suelen, deixa eu tentar responder rapidamente aqui. Uma sobre o caso do deepfake. Infelizmente, não é infelizmente alguém fez isso, infelizmente alguém acreditou naquilo. Isso é que é o absurdo, alguém acreditar naquela manipulação que foi feita com os dados da pesquisa, colocando um candidato que está lá embaixo, botou ele lá em cima e inverteu as posições. Isso pode ser feito até uma sátira, pode ser feito como uma brincadeira, mas o problema é a pessoa não entender que isso é brincadeira. Só que aquele caso específico foi intencionalmente, acreditando que algumas pessoas são tão inocentes que vão cair naquela manipulação. Isso é que nos deixa muito tristes. Saber que tem gente que acredita naquilo e ter que o telejornal desmentir algo que é tão na cara que é uma ficção. E aí a solução para isso
diante de tanta informação, a gente precisa de um planejamento, um amplo planejamento, com vários setores da sociedade, para mudarmos a forma de educação no país. A proposta de educomunicação trabalha por essa linha, de que a gente tem que associar comunicação e educação no processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula, mas dentro de casa também, e nas igrejas, e com os amigos, e na rua. Por quê? Como faz parte da nossa vida o tempo todo, a gente precisa mudar. E aí tem algumas iniciativas de projeto de lei, nós até colaboramos com um projeto de lei aqui no Estado do Espírito Santo, para que a rede pública estadual comece a colocar como disciplina obrigatória, e a gente já está fazendo alguns projetos pilotos em algumas escolas, como disciplina obrigatória a educação midiática, e tem dado ótimos resultados, mas isso tem que ser um plano nacional. Tem que o MEC, tomara que a gente tenha um próximo governo que acredite na educação e que valorize a educação, e não como esse que está acontecendo, mas que a gente possa fazer mudanças na educação pensando nessa geração que está muito mediatizada e que, se a gente não tomar conta e não trabalhar com isso, associando a comunicação e a educação, a gente vai ter uma geração e geração e geração e geração, várias gerações perdidas por causa disso. Andréia, você tem 2 minutos. Eu acho que eu vou responder aí a partir da postura do JN. Eu acho que é preciso expor, sim, explicar mais e discutir, falar, trazer isso para a sala de aula. É um tema urgente no Brasil hoje que a gente discuta esses processos de desinformação. Acho maravilhoso, Edgar, que a gente possa ter políticas públicas que justamente tragam para as escolas, para a educação básica, a educação midiática, porque a gente precisa ensinar para as pessoas como isso se processa, como a gente pode checar, como a gente pode se livrar das maledicências desse processo de desinformação, que são grandes, são muito grandes, e quando a gente não fala sobre isso, parece que o problema não existe. Para que a gente possa resolver, ele precisa vir à tona. Então, acho que os meios de comunicação de massa, inclusive, devem isso à população brasileira. Precisamos falar mais sobre isso. A mídia independente tem feito esse papel, a mídia comunitária tem feito esse papel. Participo de um programa chamado Rádio Mulher, que é do Centro das Mulheres do Cabo, é numa rádio comunitária, Rádio Calheta FM, e também está na fanpage do Centro das Mulheres. A gente fala sobre isso lá, e eu conheço outras iniciativas que também falam. Então, a mídia comercial precisa pautar esse tema como parte da sua função social, como uma prestação de serviço à população, como um tema de interesse público, como deve ser. Então, eu acho que o JN expôs, e a gente precisa expor mais e falar mais sobre isso como um dever de casa. Deixa eu complementar a Suelen, só isso falando, a Adriana, André falou da deepfake, né, que é a mentira profunda. Só que a gente tem um problema muito maior, que é a mentira rasa. É essa que está permeando o dia a dia. É a rasa que está afetando mais gente. A notícia, a mentira profunda, essa daí é quase uma alegoria, a gente morre de rir disso, é quase uma ficção. Mas a rasa do dia a dia ali, do tiozão do Zap, do seu cunhado que te fala alguma coisa, do seu aluno que vem perguntar uma coisa estapafúrdica, isso é que é o grande problema, que a gente tem que ajudar a resolver. Obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos os convidados. Foi excelente conhecer as propostas e principalmente esse debate final. É uma pena, mas estamos chegando ao fim desse ciclo de debates. Esse foi o terceiro de um ciclo que vem acontecendo desde o mês de julho. E a gente encerra por aqui, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam pela TV Justiça e também pelos nossos canais do YouTube. Agradecemos aos nossos parceiros, agradecemos a essa parceria, né, com o programa de combate à desinformação, e também ao núcleo regional do ABP Educom Vale do Paraíba, que está realizando esse ciclo formativo em parceria com a ABP Educom Nacional.
Sigam nossas redes sociais, @abpeducom, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Fique por dentro das nossas novidades. Uma boa noite a todos vocês.